Qual é o teu nome, Paulo? Paulo Brasil Belasquez Neves. Que idade tu tá? Hoje eu estou com 65 anos. Quanto tempo trabalhou na rede? 14 anos e meio. Paulo, a gente gostaria de saber em que função tu trabalhava? Eu trabalhava como agente da Polícia Ferroviária Federal. Ah, da gente da polícia. Trabalhava no Cerrito ou Pedro Osório? Eu trabalhei em Pedro Osório, claro, fazia parte do Cerrito que a gente trabalhava. Trabalhei em Pelotas, Rio Grande, Uruguaiana, em vários lugares, porque nós tínhamos uma equipe que às vezes ia para dar apoio em determinados lugares. Fizeram o chamado lá e se deslocavam. Sim. O que exatamente fazia a polícia? A polícia fiscalizava, a Polícia Ferroviária Federal é a mesma função de qualquer agente da Federal. Ela tinha autonomia dentro do recinto da rede, quem mandava era a Polícia Ferroviária Federal. Ela foi criada por decreto, como qualquer outra polícia, e ela tinha toda a autonomia dentro do recinto da rede. Podia prender animais, podia cobrar multa, fiscalizava trens, carga, tudo, passageiro, era tudo feito pelos agentes da Polícia Ferroviária Federal. Vocês trabalhavam não é só nas estações, os trem também ou não? Em todos os lugares, os trens a gente acompanhava, tinha que fazer acompanhamento de cargas muitas vezes, acidentes, tudo. Quem acompanhava eram os agentes da Polícia Ferroviária Federal. Ah, quando acontecia acidentes, vocês também iam lá? Íamos. Lembra de algum assim no momento? Olha, são vários, porque do trecho aqui, por exemplo, nós tínhamos o grupo daqui, nós íamos até o Erval, Passo das Pedras, aí tinha Pelotas que já atendia uma área, Rio Grande outra, Bagé tinha outra, porque os locais tinham os grupos. Então, principalmente o tombamento, que dava muito de cargas e arrombamento de vagões, isso aí era comum. Saques, não. Havia também, e muito. Isso aí eu acho que desde que começou a rede sempre existiu, porque Uruguaiana mesmo, a gente lá no Porto Seco, entra tudo da Argentina e para no Porto Seco lá, como entra tudo daqui, que Rio São Paulo para a Argentina, aquilo tinha vários roubos lá que era obrigado a acompanhar as cargas tudo e fiscalizar tudo. Então, às vezes, era tanto que tinha um grupo especial, que era o delegado da Federal, que comandava, que ele tinha esse grupo. Eu lembro de um acidente que uma vez deu, falando em saque, me lembro de um acidente, uma vez deu aqui na Ponte Seca, que era de soja. Lembro, eu era guri, o pessoal andava tudo levando aquela soja para casa, que na minha opinião, acho que não tinha valor nenhum, eles achavam. Mas havia, aqui na Rampa dos Caldeiras, a gente chama aqui, o trem subia muito lentamente ali, abriam ali, e levava 200, 300 sacos, porque sempre tinha compradores. Os caras abriam com o propósito de vender. Ah, sim. Havia tudo isso aí. E nós tínhamos também a fiscalização, a gente tinha até tráfico de droga pelos trens que existia. Hoje eu me pergunto como que está acontecendo, quem fiscaliza? Não há mais essa fiscalização como existia. Existia, os caras conseguiram numa noite roubar 60 mil litros de gasolina. Quando eu e a turma fomos deslocados para Rio Grande, foi exatamente isso. Era vagões de 1.000 sacos de milho que levavam na noite, 60 mil litros de gasolina. Então a gente foi transferido daqui para dar apoio lá, reforçar, porque tinha lugares que era muito pior do que Pedro Osório. É? O crime era grande. Isso é uma coisa que, não sei, acho que desde que começou o mundo, o roubo existe, né? Então, e acho que não para, porque a gente vê que cada vez aumenta mais. Né? Tem saudade daquela época? Com certeza, porque a gente que se criou andando de trem, passando por um processo desde a Maria Fumaça, como a gente passou, que viajava para Rio Grande, os trens eram Maria Fumaça, para depois chegar a diesel.
Então, acho que toda pessoa que andou de trem e tem saudade. Nós tínhamos carro motor que era de passageiro, era só passageiro, passava aqui em Pedro Osório. Depois tudo foi acabando, que na verdade foi um processo de sucateamento da rede para poder privatizar. Sim. Quando eu entrei na rede de 82, num turno de 8 horas, nessa época eu trabalhava em Pelotas, nas 8 horas eu recebia 12 trem. Dava uma média de 30 a 36 trem nas 24 horas. Quando privatizaram, foram parando, era um ou às vezes nenhum nas 24 horas. Porque a gente que trabalhou entende que eles começam o processo de sucateamento, eles começam na demanda de frete não aceitando a alocação de vagão, aquilo ali pega numa empresa maior que tenha já o terminal, e depois chega num ponto que dizem que é deficitário e gera esse desemprego todo que gerou. O patrimônio da rede foi todo praticamente destruído. Há pouco tempo eu estive em Santa Maria, trabalhei lá também. É uma coisa que tu olha, sente dó, vai a Rio Grande, Pelotas, tudo que é lugar, como aqui em Pedro Osório, a nossa estação ali que foi construída em 85, e a do Basílio também, que era o mesmo estilo da de Pedro Osório, olha ali, está tudo destruído. As casas, tudo, é um patrimônio que é como se ficou. E é o dinheiro que constrói as rodovias à custa do povo e depois passa para a iniciativa privada para cobrar novamente. Agora, o processo da rede foi o mesmo. O dinheiro é público. Agora, quem está comandando e está ganhando dinheiro e gera desemprego é a iniciativa privada. Que ela não emprega nem, não te diria assim, nem 25% do que a rede empregava. Claro que tinha um fluxo muito maior de passageiros de tudo, que não é levado em consideração. Por exemplo, se nós tivéssemos um passageiro hoje, com certeza, tu viria de Rio Grande a Pedro Osório, o máximo que tu pagaria era 12, 13 reais de passagem. Tu paga 30 e tantos para vir de Rio Grande de ônibus. Verdade. Porque todo o processo de país desenvolvido, qual é os transportes que é usado? Ferroviário e hidroviário, que é os mais baratos. Aqui no Brasil, não. Verdade. Falando em patrimônio de casas, eu recordo que do lado da estação aqui no Cerrito tinha um correio de casa dos ferroviários ali, né? Tinha realmente. Tinha. Havia moradores era chalés, né, na época. Aqui em Pedro Osório, que foi construído, é atrás onde era a estação ali de material, foi as primeiras ali, claro, todos os prédios de funcionários eram de chalé. Tinha do lado aqui da estação de Cerrito, do lado esquerdo, as casas, e passando a estação tinha um lugar onde os oleiros abasteciam os vagões. Sim, de areia, de tijolos. Era todo o transporte de gado, porcos, tudo era transportado pelo transporte ferroviário. Tinha muito movimento aqui na estação de Cerrito, por exemplo? Muito. Tinha 6 linhas, se eu não me engano, que era para poder, como tu diz, encostar os vagões para os oleiros carregar. E para carga e descarga, o movimento era imenso. Eu me lembro que às vezes enchia ali no passinho, tapava a ponte, os trens chegavam ali, havia baldeação de passageiro, passava de lá para cá para pegar a Bagé, como o vice-versa, de Bagé descia os passageiros, pegava do outro lado da ponte por causa da cheia e ia para Rio Grande. Aquele movimento, vamos chamar de movimento, que tinha um monte de restaurantes, lancherias aqui assim, isso se dá devido ao movimento da rede ferroviária? Sim. Se for hoje no Seu Chato, tu encontra os prédios lá, que era restaurante, tudo, eu conheço o Seu Chato ali, e a gente ia, ainda existem os prédios, a linha foi desviada, a velha hoje tem a gente chama de nova, que desviou, mas existe lá ainda os prédios que funcionavam como restaurante, como tudo, tinha tudo. O movimento havia parada, o passageiro descia, ou almoçava, ou jantava, ou lanchava, qualquer coisa. Tem saudade dos amigos daquela época, Paulinho? Com certeza, porque a gente considerava uma família, porque a gente estava num lugar, ia passando
ou ia para Cacique e passava por Bagé, o São Gabriel, a gente sempre visitava os outros lugares. E aí os colegas, nós éramos 2.400 aqui no funcionários do Rio Grande do Sul aqui, até o momento da privatização. Aí eles privatizam em 1º de março de 97, quando é dia 16, já estão os avisos prontos, e praticamente ali dispensaram 70%, 80% de 16 dias depois da privatização, que havia promessa que não seriam demitido ninguém. A rede ferroviária, ela era muito forte, ela trazia um progresso grande para Cerrito, né? Trazia, com certeza. Acho que para toda a sociedade, porque além do emprego que dava, havia um ganho também. Porque os processos que tu não consegue entender, não dá para entender tranquilamente, porque é político. A rede ferroviária tinha um faturamento de 350 milhões de dólares por ano, e o Fernando Henrique privatiza ela por 220 milhões de dólares por 20 anos. Muito menos que o faturamento de um ano. Tudo uma jogada política e comercial por trás também, né? Eu acredito que sim, porque há um interesse não é de agora, de usar o transporte rodoviário muito mais, porque o próprio ramal de Jaguarão que foi desativado, hoje falam em construir ramal para Jaguarão. Eu não acredito, porque na verdade um metro de ferrovia custa muito mais do que um metro de faixa, só que a durabilidade é muito maior. Aí desmanchar 100 e tantos quilômetros de ferrovia e falar em construir de novo, nessa crise do país, eu não acredito. Foi desmanchada aquela Foi desmanchado linha. E vendido, tudo vendido. O que é ser ferroviário, Paulinho? Olha, para mim, o ferroviário faz parte, como te disse, a família ferroviária. É de muitos anos, é uma sequência, então acho que, claro que eu sempre tive o prazer de trabalhar na iniciativa privada, como trabalhei, trabalho na prazer, como na ferrovia também. Então, aquilo representa para mim foi o presente, passado e o futuro, porque quando me aposentei com um bom tempo da ferrovia. Então, o que eu lamento é que gera desemprego, não temos mais. E o trem é uma coisa assim, todo mundo sente saudade daqueles tempos de passageiros, estações lotadas, bilheteria, tudo, uma coisa que acabou. Então fica a saudade. Lembra de alguma coisa engraçada daquela época? Tem muitas histórias, sempre acontece assim no meio da convivência, tem muitas histórias, às vezes a gente não comenta publicamente assim, mas havia não havia tanto estudo, na hora de fazer um despacho que tinha que escrever, então tinha situações muito engraçadas, até eu posso depois dizer fora do ar. Tá bem então, Paulinho, a gente agradece a sua participação com a gente, viu? Foi um prazer. E eu sei que é muito bom o trabalho de vocês, porque, como outros trabalhos também seriam interessantes para a nossa história, porque a gente não sabe muitas coisas das histórias do Cerrito, Pedro Osório, assim, há muitas coisas dispersas, porque os historiadores daqui, eu não conheço um livro, alguma coisa assim, como foi da rede. Eu posso falar nesse sentido, porque eu acompanhei como a festa de ser presente, muita gente que estava presente, então eu vi muitas fotos, porque ficou exposição ali onde não era essa estação dela, nós chamamos. Ali foi exposto, então tinha fotos do rio, aquelas pontes eram os pontilhão onde passavam os trens, o rio era bem estreito, não é essa largura que nós vimos hoje. Quando inauguraram a ferrovia, como eu disse, em 84 fez 100 anos, essa nossa ferrovia tem em torno de 136 anos. Sim. Obrigado, Paulinho.